Deus está presente! Viva Jesus em nossos corações para sempre! O que é felicidade? Já parou para pensar sobre isso? Essa é uma pergunta com muitas possibilidades de resposta e que vão variar de acordo com o tempo, a cultura, a sociedade em que vivemos, os valores que nós cultivamos e existem, claro, muitas formas de buscá-la também. Agora, será que é possível buscar, encontrar uma alegria permanente, né, que não nos abandona mesmo nos momentos desafiadores? Nós vamos compreender sobre esse assunto hoje, então, nesse espaço de esclarecimento que a Religião Divina promove, com a sua participação, o seu questionamento, a sua pergunta, pode mandar para a gente pelo WhatsApp, código de área 11 998318195 e também nos comentários do canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. A gente cumprimenta o nosso convidado de hoje, pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Eduardo Isaías. Irmão Eduardo, vou começar então já com essa pergunta. É possível alcançar essa alegria permanente? Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E a primeira questão, é bom a gente também ir mais a fundo nela, porque se a gente tem como alegria permanente ou mesmo felicidade um estado perene de ficar rindo, então assim, se eu rio o dia inteiro, quer dizer que eu estou feliz? Não. Não necessariamente. Se eu estou sério o dia inteiro, quer dizer que eu estou infeliz? Também não. Então, assim, se a gente imagina a felicidade como isso, muito provavelmente é impossível encontrar esse estado de espírito em que, mesmo diante das maiores tormentas, a gente esteja distribuindo sorrisos facilmente. Às vezes nós estamos querendo esconder aquilo que é uma dor profunda, uma mágoa. Mas se felicidade para nós for um sentimento de realização perene diante daquilo que a gente veio aqui fazer na Terra, o entendimento das muitas limitações que nós possuímos e também dos desafios que nós temos para vencer, mas mesmo assim estarmos motivados para trabalhar, para alcançar vitórias, unidos às pessoas que estão à nossa volta, para receber esse apoio, esse reforço e também oferecer esse auxílio quando necessário, aí sim, felicidade está não apenas próxima de nós, mas já estamos vivendo-a. Então esse reconhecimento, essa valorização e acima de tudo essa realização, sentido de realização, que eu acho que é um ponto que a gente vai falar muito hoje, é que são essenciais para que a gente de fato esteja pleno, feliz, se sinta bem na nossa existência. Voltamos a dizer, isso não quer dizer que ela exclua de nós a tristeza, sim, a mágoa, que muitas vezes ocorre, mas o nosso objetivo é andar para frente e assim fazer com que esses momentos de desafios não apenas fiquem para trás, mas tragam para nós também valiosas lições para que a gente possa no futuro sofrer menos ou até mesmo não passar pelas mesmas dificuldades que nós anteriormente já vivenciamos. Bom, feitos então esses esclarecimentos iniciais, irmão Eduardo, vamos então para a nossa primeira pergunta de hoje, que veio de um ouvinte ou um telespectador que preferiu não se identificar. A gente lembra sempre a você que você tem esse direito, ele é respeitado aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Escreveu o seguinte: como os valores de espiritualidade ecumênica podem influenciar na felicidade de alguém aqui na Terra? A felicidade não é algo que só alcançaremos de verdade no mundo espiritual? Muito obrigado pela pergunta. E estudando sobre felicidade, Isabela e aqueles que nos acompanham, a gente vai chegar à seguinte conclusão: pergunte para alguém ou tente com alguém perguntar para ela ou que ela possa definir para você o que é felicidade na visão dela. Em geral, as pessoas tendem, isso não quer dizer que seja absoluta essa resposta, a dizer de coisas que elas possuem ou que desejam possuir, ter um carro, fazer uma viagem, estar num lugar X, ou simplesmente elas vão dizer que a felicidade é esse estado de, às vezes, estar rindo ou num bem-estar constante. Mas a gente esquece que há um ponto essencial, e já falamos aqui e vamos voltar a ele, na felicidade, que é o sentimento de realização. Porque o vazio existencial que acontece, mesmo quando você alcança todos os objetivos, seja o carro, seja a família, seja a viagem, que possa existir, não vai ser preenchido por nada que materialmente a gente possa encontrar, por mais caro que seja, por mais difícil que seja alcançar, não vai
nos preencher. Embora a busca nos dê um sentido de compromisso, quando alcançada, fica o vazio porque aquilo talvez não preencha algo que nosso espírito está dizendo. E por isso que essa pergunta é tão importante. O sentido de realização não está naquilo que materialmente a gente coloca com o que precisa ter, mas sim com aquilo que espiritualmente foi traçado para nós como que precisamos alcançar e ser aqui na Terra. Seja enquanto membros de uma família, como parte de um grupo de amigos, ou até mesmo no nosso trabalho, nossas missões elas se desenvolvem aí. E é nesse compromisso que a gente encontra a realização. E aí um ponto, eu acho que a gente pode até voltar um pouquinho nessa pergunta, o que a gente entende como espiritualidade ecumênica? Porque nós falamos tanto aqui e às vezes fica essa sensação de que a gente fala espiritualidade ecumênica apenas como um adjetivo a mais para falar de coisas boas. Mas o irmão Paiva, aqui no livro Tesouros da Alma, ele vai ser muito claro ao definir a espiritualidade ecumênica. Na página 167 deste livro, onde nós aqui vemos o descorrer de um texto que ele começa na página 165, que tem como título O Sol da Caridade, ele vai dizer em certo ponto aqui dessas palavras o seguinte, aqui ele escreve: aqui reforço a expressão espiritualidade ecumênica, então vem a definição. Porquanto esta é o berço dos mais generosos valores que nascem da alma, a morada das emoções e do raciocínio iluminado pela intuição, a ambiência que abrange tudo o que transcende ao campo comum da matéria e provém da sensibilidade humana sublimada, a exemplo da verdade, da justiça, da misericórdia, da ética, da honestidade, da generosidade, do amor fraterno. Sem esses valores, aqui o irmão Paiva ele termina e aqui a gente já começa os nossos destaques. Sem esses valores não há felicidade, porque não existe realização. A pessoa foi lá e, num exemplo aqui qualquer, fez de tudo, enganou a muitos, pisou na cabeça de quem quer que fosse para alcançar um status ou até mesmo adquirir aquilo que gostaria. Isso é felicidade? Com a consciência latejando dos erros cometidos, até mesmo pesadas, essa pessoa não vai ter tranquilidade jamais. Então, sem esses valores que o irmão Paiva coloca aqui, e que nascem da alma, a morada das emoções, ou seja, dos nossos sentimentos, de onde inclusive nascem as inspirações para aquilo que a gente gostaria de ter ou de ser, desses valores, então, e também a morada do raciocínio iluminado pela intuição. Na hora de tomar uma decisão, a gente tem que ter essa espiritualidade ecumênica falando forte na nossa alma, para que a gente de fato entenda se nós estamos querendo algo por aquilo que se convenciona comumente, o que todo mundo faria ou o que eu preciso fazer. Se eu for fazer o que todo mundo faria, indo de encontro, ou seja, contrariamente àquilo que eu necessito fazer, eu já estou naturalmente decretando a impossibilidade de encontrar felicidade, porque o que eu preciso fazer é aquilo que vai me dar a realização. Eu trago aqui, inclusive, um texto que aí eu acho que seria bom para polemizar, porque hoje em dia, muita gente, inclusive com o advento da rede social, quer mostrar que é feliz. E, gente, não há nada demais nisso, né? É tão bom compartilhar com as pessoas que nos amam e a quem amamos o bem-estar que nós sentimos na alma, mas nem sempre isso é acompanhado de fato da realização pessoal. Às vezes as imagens falam muito, mas a realidade fala muito pouco, ou até mesmo contrário àquilo que as imagens dizem. No Apocalipse de Jesus, no capítulo 2, versículos 9 e 10, nós temos a carta de Jesus à igreja em Esmirna. E há um ponto aqui muito interessante que nós vamos trazer a reflexão agora para nosso raciocínio. Aqui, Jesus escrevendo àquelas pessoas: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e que és caluniado por aqueles que se dizem apóstolos e não são, sendo antes templo de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aqui, inclusive, a gente vai para a segunda parte da resposta que veio, da pergunta que veio. Mas é interessante, Jesus nos conhece na intimidade e conhece aquilo que é a nossa tribulação, ou seja, os desafios que nós passamos,
A pobreza, materialmente falando, mas Jesus diz: tu és rico. A verdadeira felicidade é essa, aquilo que muitas vezes materialmente não se pode perceber com facilidade, mas que no íntimo da criatura há plena de realização. A pessoa está com a consciência tranquila e consciente do que precisa fazer, valorizando inclusive aquilo que possui, mais do que aquilo que gostaria de ter. Às vezes a gente valoriza muito aquilo que está para vir e esquece que aquilo que nós temos, que está aqui todo dia ao nosso redor, é o que mais merece a nossa atenção, o nosso carinho e o nosso reconhecimento, seja das pessoas que estão ao nosso redor nos ajudando, seja das coisas materiais que nós já possuímos. Aí aqui então vem dizer que não precisamos ter medo ou mesmo ficarmos preocupados com aqueles que muitas vezes nos caluniam. Isso acontece infelizmente demais. Não precisamos ligar para esse tipo de visão alheia, que muitas vezes querem nos colocar para baixo. Sim, percebermos se o que nós estamos fazendo é correto, justo e está aliado à nossa agenda espiritual. Não temas as coisas que tens de sofrer. Aliás, se agora você passa por um desafio ou se está no momento mais tranquilo da vida, muitos desafios ainda virão em nossa existência e isso é mais do que natural. Não tenhamos medo disso, aliás, porque a força que nós temos nos ajudará a vencer, até porque essa tribulação de 10 dias, ou seja, passa. Aí vem a questão: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. A pergunta tratava sobre se é só possível ser feliz no mundo espiritual. A realização plena a gente encontra lá, que é a concretização de realizarmos tudo aqui na Terra que precisávamos fazer. Então, no mundo espiritual, há uma realização plena. Mas se aqui na Terra nós estamos fazendo o que devemos, já vamos encontrando essa satisfação todos os dias. Então, Jesus vem falar da coroa da vida, ou seja, o reconhecimento total vem ao fim, ao término, porque também não adianta a gente agir certo de uma vez e querermos as glórias eternas, sendo que a gente não continua nessa mesma constância de atitude. E por isso que a gente termina aqui o nosso raciocínio com esse pensamento do irmão Paiva, que poderíamos até ter iniciado, mas uma conclusão dessa nossa visão aqui da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, em que ele diz: a felicidade na terra consiste em realizarmos aquilo que prometemos no céu. Então, nesse sentido, felicidade tem muito mais a ver com realização do que aquilo que nós temos enquanto bens materiais. Bom, a gente deixa o convite para você que traga também a sua dúvida, o seu questionamento sobre esse ou sobre outros temas do cotidiano para que possamos compreender à luz do Evangelho e Apocalipse de Jesus, da espiritualidade ecumênica. Mande a sua pergunta para a gente, pode ser em texto, em áudio, em vídeo, fique à vontade pelo nosso WhatsApp, código de área 11 99831 8195 ou ainda no canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. A gente agradece a participação do pregador ecumênico da Religião do Terceiro Milênio, irmão Eduardo Isaías, com a gente aqui nesse espaço de hoje e agradece com a nossa saudação legionária. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre!